Salve, rapaziada, bora para mais um vídeo. Antes de começar o vídeo aí, já deixa seu like, se inscreve e bora falar de Corinthians, de São Paulo e de Palmeiras, hein? Que brincadeira que estão fazendo com o Corinthians aí cheio de dívida, Duílio, só colocando o Corinthians fazendo um monte de dívida. Corinthians não paga jogador, Corinthians fazendo contratação sem ter dinheiro, é uma bagunça. O jogador Pedrinho aí processou aí o time do São Paulo, e o Palmeiras aí, né, com uma boa gestão, com uma boa diretoria, não tem nenhuma dívida, só Corinthians e São Paulo que passa essa vergonha, cheio de dívida, não paga os outros, é uma brincadeira. E bora falar um pouquinho sobre essa dívida desses dois clubes aí. Então deixa o like, se inscreve aí, bora falar. Meu Deus, que fase que tá o Corinthians, dentro e fora de campo, pelo amor de Deus, aonde vai parar o Corinthians? E a primeira aí, ó, que o Corinthians já se enroscou, já tá todo endividado aí, era aquele jogador lá que veio do São Bernardo, ó. O Joinville e o São Bernardo informa que o Corinthians não pagou a compra do Bartella. Já são 3 meses desde a transferência do atleta. Então, ó, desde quando o Bartella chegou no Corinthians, o Corinthians não paga os dois clubes. O Corinthians não tem dinheiro para pagar. O Corinthians não tem dinheiro. Precisa fazer contratações nessa janela de transferência, mas cadê o dinheiro? Tá devendo para todo mundo. Vai trazer aquele Matias Rojas lá do Racing. Muitos estão falando aí que só falta assinar, ele vir pro Corinthians. O valor que o Corinthians vai pagar para esse jogador é um absurdo. É um absurdo o valor que o Corinthians vai pagar por esse jogador sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro. A Gaviões da Fiel foi lá no CT, conversou com os jogadores, com o Gil, Cássio, conversou com o Alessandro, mas ó, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. O próximo jogo do Corinthians aí é quarta-feira aí contra o Santos e vai continuar a mesma coisa. Cheio de dívida, Corinthians não paga as contas, estádio atrasado, um monte de jogador aí com direito de imagem tudo atrasado, com salário atrasado. Ô, pelo amor de Deus, cara. Corinthians também sofreu punição aí pela CBF aí, por cantos homofóbicos aí, contra a equipe do São Paulo. Vai ter jogo do Corinthians, não sei quais ainda, não informou qual jogo aí o Corinthians não vai ter torcida. Olha que fase que tá o Corinthians. Pelo amor de Deus, rapaziada. Timão devendo pra todo mundo. Tem aquele ditado, né, ó, devendo e luxando, né? Devendo e luxando. Corinthians aí tá devendo e vai contratar jogadores. Precisa, né? Precisa contratar jogadores. Eu preferia pagar o que deve do que comprar jogadores e dever os jogadores mais o que vai vir. Mais o que vai vir. Que fase que tá o Duílio. Que gestão horrível do Duílio. Que gestão horrível. Duílio, André Chances, Roberto de Andrade, Alessandro. É uma brincadeira. Essa chapa do Corinthians só afundou o Corinthians, né? Só afundou o Corinthians. O André Chances deixou o Corinthians cheio de dívida. Cheio de dívida. A maioria dos jogadores, quando sai do Corinthians, sempre processa o Corinthians. Ou é por direito de imagem, ou é salário atrasado, ou é isso, ou é aquilo. Pode ver. A maioria dos jogadores, quando sai do Corinthians, processa o Corinthians. Porque o povo que tá lá dentro do Corinthians, coordenando o Corinthians, não paga, pô. Não paga. E olha essa informação aqui, ó. André Chances vem há meses dizendo que não pretende disputar as eleições do Corinthians em novembro. Porém, algumas pessoas no Parque São Jorge, se esse cara voltar pro Corinthians, acredita que pode haver uma reviravolta se a renovação e a transparência não encontrar outro nome para disputar. Pelo amor de Deus, em meio ao impasse da chapa, alguns nomes são especulados para essa situação, como Jorge Calil, ex-vice-presidente e ex-diretor adjunto do futebol, e o Wagner Alcântara, 2 vices do Duílio. Olha a bagunça que tá dentro do Corinthians. Olha a bagunça que tá dentro do Corinthians. Ó, membro da Gaviões da Fiel, participa, principal organizada do time do Corinthians,
estiveram no CT do clube, tiveram uma conversa aí com os veteranos, que foi Gil, Fábio Santos e Cássio, e o gerente do futebol, Alessandro, que o Alessandro, não sei o que ele tá fazendo lá, né? Não sei o que o Alessandro lá tá fazendo lá, o cara não aparece para dar uma entrevista, não faz nada, só fica escondido atrás do Duílio. Em áudios que circulam na internet, um dos envolvidos na reunião é o recado para Yuri Alberto, que está numa fase desgramada. Que os membros aí da Gaveta Fiel falou que tá de olho no Yuri Alberto. É, rapaziada, é. E Yuri Alberto, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, teve toda aquela transferência, deixar o Mantua lá, aí levar do Queiroz, pra ele ficar no Corinthians e não fazer nada. Não fazer nada. E o outro aí, ó, Cuéllar está perto de encaminhar a chegada no Corinthians. O jogador tá lá no Al Hilal, o time que ganhou do Flamengo, ele também já foi jogador aí do Flamengo. E o Al Hilal aí tá tentando aí, o Cuéllar aí tá conversando com os empresários para ver se tenta aí vir pro Corinthians, falou que ele quer vir muito pro Corinthians. E vamos ver se ele vem pro Corinthians. Outra aqui, ó. Atualização de Renato Augusto. Renato Augusto sofreu uma lesão leve, contratura muscular na panturrilha esquerda. O jogador deve desfalcar o Corinthians apenas na partida contra o Santos. Retorna contra o Atlético Paranaense no dia 24. Então, Renato Augusto se machucou aí contra o Cuiabá. E ele pode aí voltar só depois do jogo do Santos. Só depois do jogo do Santos aí o Renato Augusto pode voltar. E né, rapaziada? Corinthians e São Paulo aí. São Paulo também tá com um monte de problema aí. O ex-jogador Pedrinho aí, que foi afastado aí, processou o time do São Paulo. São Paulo também tá cheio de dívida para pagar. Cheio de dívida. Dá pra ver aí, né, rapaziada, diferença aí da gestão de Leila Pereira, da gestão aí de Casares do São Paulo e da gestão aí de Duílio do Corinthians, né? E do presidente do Santos lá, o Rueda também. Corinthians e Santos e São Paulo deve pra todo mundo. Santos tá numa crise danada. São Paulo é outro que tá numa crise danada, igual o Corinthians, devendo para um monte de jogador, direito de imagem, rapaziada, recebendo um monte de processo. Corinthians também, recebendo um monte de processo de um monte de jogador que saiu do Corinthians. Um monte de jogador que saiu do Corinthians. Por causa do Bozelli, o Corinthians a FIFA ia processar o Corinthians não ia fazer nenhuma transferência, não ia poder contratar nenhum jogador. Então dá pra ver, né? Já o time, não vejo uma notícia falando que o Palmeiras tá devendo o jogador, o Palmeiras tá fazendo isso. Não é babando ovo, é falando a verdade, pô. Falando a verdade, porque Corinthians e São Paulo, cara, passar por essa situação e o presidente que assume o time tá nem aí, ó. Faz a dívida no clube, vai embora aí, ó. Tá nem aí pro clube.